graders, welcome. This is another English class with me, Miss Duda, okay? So if you don't know me, my name is Miss Duda, and I'm gonna be your English teacher today. This is a class for 7th graders, sétimo ano, that's for you. And we're going to review some vocabulary and do some text comprehension exercise, ok? A gente vai fazer uma revisão sobre assuntos que a gente tem trabalhado e também fazer exercícios de interpretação de texto, ok? The title of the story is Dying to Save the Amazonian Rainforest. We can see there is a short text, there is a picture of a woman, and also the link, theguardian.com, Dying to Save Amazonian Rainforest, Brazil, okay? It's important for you when you do exercises to read the text, but also read where the news come from, de onde a notícia vem, okay? Because sometimes you can have like a short resume of the topic, você pode ter resumo curto do que vai ser abordado naquele texto. É uma dica de quem faz questão, de exercício. No one could accuse Nilcilene Miguel de Lima of being easily afraid. When lodgers beat her and burned down her home in Lábrea, in the heart of the Brazilian Amazon, the environmental activist refused to give up her struggle. When they killed her dog and frightened away the armed guards who had been sent to protect her, she carried on without them. But after they murdered her fellow campaigners and warned her she would be next, the mother of 4 finally fled. So this is a text about this woman, Nilcilene, and her work on trying to save the Amazon, to save an Amazonian rainforest, para salvar uma parte de uma floresta, né? Quando fala de Amazonian rainforest, para salvar uma parte da floresta amazônica. Então aqui we have the glossary that shows the words and their meanings. Afraid, lodgers, beat, burn down, give up, struggle, kill, frighten away, carry on, murder, follow, warn, and flee, okay? The exercise is, a ativista amazonense e sua luta para preservar sua região ganharam destaque no jornal britânico The Guardian. Então, é jornal eletrônico, is an online newspaper that is worldwide famous. Ele é famoso mundialmente. Nilcilene Miguel de Silva é mencionada diversas vezes em um único parágrafo, mas para evitar uma repetição cansativa de seu nome, o autor utiliza diversas estratégias para se referir a ela. Assinale a única alternativa em que o trecho não se refere a Nilcilene Miguel da Silva, okay? In green we have some things that are showing that are referring to her, okay? So we need to observe the green highlighted parts and choose the one that does not refer to her, ok? Então, a gente precisa observar as expressões, as palavras marcadas em verde, destacadas em verde, e ver quais delas não, né, no caso, qual delas não se refere a Nilcilene. Letra A, letter A, her in when lodgers beat her. B, they, when they killed her dog. C, she, when she carried on without them. D, the environmental activists and... Então, vamos lá. A gente tem 4 opções que fazem menções a pessoas sem necessariamente falar sobre o nome. Isso é uma estratégia muito importante. A gente utiliza os pronomes, os pronouns, para repetir, mas também tem como a gente substituir por expressões. Aqui a gente tem, por exemplo, the environmental activist. Então, já elimino a letra D, justamente porque fala sobre a ambientalista, ativista ambiental, ok? Que é ambientalista. Letra C, vou começar de baixo para cima. She carried on without them. She, ela, está mencionando sim a ela, está se referindo a ela. D, letra B, perdão. They in,
When they killed her dog. Quando eles mataram o cachorro dela. Então, não. E letra A, her and when lodgers beat her. Então, her, ela, e vai ser a letra B. A letra B, então, é a única alternativa que não se refere ao Nilcilene Miguel da Silva. Ok? Next thing is to observe that I chose the green parts to show how did I do the answer, how did I solve the question. Então, eu troquei das letras verdes para a gente poder ver e eu mostrar para vocês como que eu fiz a questão. Então, basicamente, os termos em azul fazem referência a, vamos ver, her, the environmentalist activist. Her, she, the mother of 4. Beleza? A mãe de 4, a mulher. A gente pode utilizar outras características para se referir a pessoas. E aqui a gente vê when they killed. Quem que matou? But after they murdered. Quem foi que assassinou? Desculpem, são expressões muito pesadas, mas estamos falando exatamente sobre o texto, ok? Vamos lá. Os termos em azul fazem referência a Nilcilene Miguel. Então, é interessante você ver as diferentes formas de se referirem a uma mesma pessoa, no caso, a uma mesma mulher. E os termos em laranja fazem referência aos lodgers, que são os madeireiros. Read the questions first, then read the text and give the answers. Essa é uma tip, essa é uma dica que, em alguns exames, em algumas provas que quando a gente faz, você lê primeiro a questão, a gente recomenda. Geralmente, quando o texto é muito grande, você vai para a questão porque você já direciona o seu olhar no texto de acordo com aquilo que você leu, ok? So here I have 2 questions, 2 exercises, and then I'm gonna move to the text. So this is a tip. Read the questions and then look and pay attention and read carefully to the text. Eu vou mostrar primeiro as questões e depois vocês vão olhar com cuidado e prestando bastante atenção no texto. Porque a dica é essa. Já lê o texto buscando solucionar as questões. Question 1. Explicite de que modo o método idealizado por Paul Crutzen beneficiaria a humanidade. 2. Que constatação científica serviu de fonte de inspiração para Crutzen? Então, temos um texto. Então, a gente está falando sobre método idealizado por Crutzen e constatação científica como fonte de inspiração. O que e o que serviu de inspiração para. Extreme Global Warming Fix Proposed. A Nobel Prize-winning scientist has proposed a controversial method for protecting Earth from global warming, seeding the atmosphere with sulfur to reflect the sun rays. In the current issue of the journal Climate Change, Paul Crutzen, olha o nome dele aqui, of Germany's Max Planck Institute for Chemistry suggests, ele sugere, injecting particles of sulfur into the stratosphere, the upper layer of the atmosphere, to cool the planet and buy time for humans to reduce greenhouse gas emissions. Então, a gente tem aqui uma parte já dizendo o que é. The sulfur particles would be dropped from high altitude balloons or fired into the atmosphere with heavy artillery shells, he says. Once airborne, the particles would act like tiny mirrors bouncing the sun's light and heat back into space. Então, até então, a gente viu o nome do idealizador, a gente viu qual é a ideia e está sendo explicado. Let's continue reading the text. Vamos continuar lendo o texto. Crutzen's plan would imitate the cooling effects of volcanic eruptions, which send large sulfur-rich clouds into the atmosphere. When Mount Pinatubo in the Philippines erupted in 1991, he points out, the huge plume of sulfur
cooled the Earth by 0.9 degrees Fahrenheit, 0.5 degrees Celsius the following year, okay? A relatively small amount of sulfate could produce a level of cooling similar to that caused by Pinatubo eruption, according to Crutzen's calculations. Crutzen, who won the Nobel Prize in Chemistry in 1995 for his work on the ozone layer, stresses that it is still important for nations to cut back greenhouse gas emissions, but extreme measures like this may be necessary to provide more time. I hope that my experiment will never have to take place, he said in an email. Vamos lá. Então eu perguntei sobre o método e falei sobre em que ele se inspirou. Então, o método é preencher os céus com enxofre para diminuir a temperatura da Terra. E em que ele se baseou? Ele se baseou na erupção do vulcão Pinatubo nas Filipinas, que foi uma experiência que teve e, no caso, que ele espera não ter que fazer, porque justamente vai mostrar que o planeta vai estar numa situação ruim, ok? So, this was our class for today. It was a huge text. Foi um texto grande. Eu espero que vocês tirem um tempo para voltar e analisar o texto. Mas a dica dessa aula é a gente observar o vocabulary sobre environment, mas também a dica de você read the questions before. A dica de você ler as perguntas antes de ler o texto, ok? So, this was our class for today. Bye bye.